Vamos para o próximo grupo de visualizações, agora com o Jupyter Notebook DataVis 30 a 34. O nosso problema de negócio aqui será a análise de dados sobre tráfego aéreo em aeroportos de alguns países do mundo. Vamos criar alguns gráficos e eu vou mostrar para você alguns pequenos detalhes que com certeza farão toda a diferença. Primeira versão Python usada neste trabalho, pacote Watermark, nossos pacotes, né, ou seja, nossas ferramentas de trabalho, versões dos pacotes na sequência. Vamos carregar o dataset 5, vamos dar uma olhada no shape, mais de 7.200 linhas para 11 colunas. Aqui um resumo dos tipos das variáveis, uma amostra dos dados. Veja que nós temos o método que foi usado para agregação, a data, a versão, o nome do aeroporto, o percent of baseline. Isso aqui é basicamente o tráfego aéreo, ou seja, o número de aeronaves em cada um dos aeroportos, entre outras informações. Vamos verificar se tem valores nulos, valores ausentes, não temos, e então um describe das variáveis numéricas. Vamos para o primeiro DataVis, número 30. Gráfico de barras na horizontal com tráfego aéreo por país. Como fazemos isso? Primeiro, observe quais são os países que constam nesse conjunto de dados. Eu utilizo o método unique para buscar os valores únicos. Nesse caso, eu tenho 4 países. Eu então vou definir uma escala para a fonte, é basicamente o tamanho da fonte das informações que constam no gráfico. Estou trazendo mais um detalhe para você. Tamanho da figura, bar plot, variáveis que vão no eixo X, no eixo Y, um conjunto de dados. E aí, colocar título e os labels, as legendas em X e Y. Vamos executar. E aí está o nosso gráfico de barras na horizontal, tráfego aéreo por país, cada país com uma cor diferente. Pois bem, para esse gráfico, onde eu tenho apenas 4 categorias da variável país, colocar cores diferentes não tem nenhum problema. Na prática, inclusive, é até bom, porque fica evidente a diferença de um país para outro. Quando eu tiver uma quantidade muito grande de categorias, usar cores diferentes pode não ser o ideal. Vamos discutir sobre isso ao longo dos próximos gráficos, mas primeiro vamos criar um gráfico com a mesma informação. Vou apenas mudar o gráfico, ok? Então, o DataVis 31 é o gráfico de pizza com tráfego aéreo por país. Estou pegando a variável que representa o país, fazendo value counts, convertendo para data frame, colocando o título, imprimindo na tela. Agora eu utilizo exatamente esse data frame com essa variável e coloco no PyChart, definindo o tamanho da fonte como 1. Executa e veja que eu tenho um gráfico de pizza exatamente com a mesma informação que eu tenho no gráfico de barras, ou seja, o tráfego aéreo por país. Aqui você percebe que eu tenho os totais e aqui eu tenho os valores percentuais. Bom, a questão agora é a seguinte: qual dos dois gráficos você levaria para o tomador de decisão? Uma pergunta interessante, não é? Os gráficos mostram a mesma informação, apenas de formas ligeiramente diferentes. Em geral, o gráfico de barras ele vai facilitar a interpretação, ok? Em geral. Algumas pessoas torcem o nariz para o gráfico de pizza, ele pode ser usado com alguma tranquilidade se você não tiver muitas categorias. Veja que ele apresenta uma leitura até bastante agradável, mas normalmente o gráfico de barras ele é bem mais legível, a informação é bem mais precisa. Então, para esse tipo de exemplo aqui, se você tiver que escolher entre um e outro para representar a mesma informação, normalmente o gráfico de barras acaba sendo uma escolha mais segura, ok? Lembre-se, você não está criando o gráfico para você, está criando para a sua audiência. Obtenha um feedback, talvez a audiência queira ou prefira o gráfico de pizza. Mas normalmente, se não houver um feedback inicial, o gráfico de barras é uma alternativa mais segura, ok? Vamos para o próximo, agora o DataVis de número 32. Eu vou criar agora um gráfico de barras na horizontal com tráfego aéreo por cidade. É basicamente similar ao anterior do país, só que agora eu estou trabalhando diretamente com uma variável que tem mais categorias. Veja um pequeno detalhe, estou mostrando pequenos detalhes para você. Estou usando aqui df e o nome da variável. df e o nome da variável. Cadê o nome do data frame? Não precisa. Esse capsize aqui é a perninha que eu vou colocar no gráfico, já já eu mostro. Aqui em cima, veja que eu não especifiquei o df, não foi? Então eu tive que dizer qual era o data frame. É uma alternativa.
Agora, eu não disse qual é o data frame, então eu tenho que colocar aqui o prefixo def. As duas opções levam ao mesmo resultado, estou só mostrando um detalhe para você. Vejamos então agora este gráfico. Aqui estão os valores únicos de cidade, eu tenho mais categorias. O cap size, essa perninha aqui que aparece nesse traço, tá vendo? Aqui em cima não tem a perninha, aqui tem a perninha. É o cap size, que nada mais é do que esse tracinho para deixar a coisa um pouquinho mais elegante. Veja que eu tenho bem mais categorias, eu não especifiquei a paleta de cores, então o Seaborn coloca a sua paleta padrão. E aí ele coloca coloração diferente pelas barras. Isso aqui deve ser evitado tanto quanto possível. Da forma como está o gráfico, dá a impressão que eu tenho diferenças entre esses grupos com colorações que estão diferentes. Na prática, isso não existe. Veja que eu tenho aqui na cor verde mais escura a cidade de Denver, que tem uma quantidade razoável de tráfego, muito similar ao que eu tenho, por exemplo, em Halifax, que fica no Canadá. As cores estão diferentes por quê? Não há razão para isso. Mas o Seaborn não tem ainda inteligência suficiente para colocar todas as barras na mesma cor, ou pelo menos com uma coloração levemente diferente. Dessa forma, ficou muito colorido. Eu mostrei para você exatamente um exemplo de um gráfico que é tecnicamente correto, mas visualmente não é o ideal. Não há aqui nenhuma regra rígida escrita em pedra, ok? Se você acha que essa informação dessa forma pode ser levada adiante para a sua audiência, não vai causar confusão, ok. Pela prática, por aquilo que nós vemos no dia a dia, um gráfico colorido, quando a informação não é diferente entre as cores, não faz muito sentido. Vejamos mais um exemplo. Agora, o tráfego aéreo por aeroporto. Veja que eu tenho um volume ainda maior de aeroportos, então eu tenho mais categorias dessa variável. Vou criar basicamente o mesmo gráfico, que é o bar plot, com a paleta de cores agora blues. E também vou usar o cap size. Executa. Veja que já dá uma diferença considerável, não é? Embora tenhamos uma leve coloração do azul mais claro para o azul mais escuro, veja que não há razão alguma para você usar cores diferentes. Ah, uma coisa importante, importantíssimo. Não use uma cor para cada barra. É possível, não faça isso. Só use uma cor para cada barra se tiver poucas categorias, como fizemos aqui. Aqui o ideal, inclusive, é uma cor para cada barra mesmo. Quando você tiver muitas barras, usar uma cor para cada uma será terrível, ok? Vai dar um efeito muito ruim, vai causar confusão na sua audiência. Não faça isso. Preferencialmente, use a mesma cor para todas as barras. Se por acaso não conseguir colocar a mesma cor, porque a função que você está usando não permite, o gráfico que você usou não permite, precisa entregar o seu relatório agora, não está conseguindo resolver, muda o tipo de gráfico. Cria, por exemplo, o scatter plot para o tráfego aéreo por estado, por exemplo. Veja que eu estou usando a mesma cor. Ao invés de usar barras, eu estou usando as bolinhas, né, os círculos. Ou seja, estou representando a informação de maneira levemente diferente, usando a mesma cor, apenas mudando o gráfico. São pequenos detalhes, não é, que vão fazendo diferença no dia a dia ao trabalhar com a construção de visualizações. No próximo vídeo, nós continuamos.